E aí, pessoal? Boa noite a todos vocês. Começando aí mais uma aula. Hoje nós chegamos exatamente na metade do curso para quem entrou já na primeira aula, quando nós terminamos ali o encontro de Campos do Jordão. Então, hoje é a aula 26 de 52 semanas. Estamos então hoje, completando 6 meses ininterruptos de aula. Parabéns a você que se engajou, que está envolvido, envolvida. Parabéns para você que esteve conosco aí todo esse tempo. E que bom. Bom, nós estamos fazendo a aula hoje também pelo YouTube. E novamente, qualquer dúvida, vocês podem colocar durante a aula no grupo A Transição. Assim que terminar a aula, eu olho sempre o grupo e faço questão de responder cada um de vocês. Eu tenho feito algumas aulas pelo Zoom, algumas pelo YouTube e testando também as duas ferramentas. Bom, tivemos as 2 últimas semanas incríveis, incríveis mesmo, falando sobre como que o ego trata o momento presente, fazendo dele um inimigo, ou um obstáculo, ou um meio para alcançar um fim. E agora, talvez não coincidentemente, porque hoje nós estamos começando aí o mês de fevereiro, né? É a primeira aula de fevereiro, hoje, dia 3, segundona, e nós começamos o fim. Começamos a estudar a coisa mais importante para nós vivermos a transição, vivermos da nossa essência do ser, que é o fim do ego. Apesar de que a gente não seria correto falar o fim do ego, porque você sempre, na verdade, vai conviver com isso. A questão é agora você está muito mais consciente como um animal selvagem que antes ele te atacava, você não dominava, mas agora você tem total domínio sobre ele. O que não quer dizer que você não tenha muitas vezes, mesmo vivendo a transição de maneira plena, em alguns momentos você possa se deparar com o ego. Mas a partir de hoje, e talvez nós vamos ficar aqui 3, 4 semanas, talvez, eu creio que 3, mas talvez 4, falando só sobre o fim do ego. Então agora a gente chega nessa parte no estágio 3, que é o ego, o tema do estágio 3 é o ego, na solução. O que a gente vai entender daqui para frente não é fácil de praticar. Eu já vou avisar para vocês que não é fácil de praticar. Não é fácil de praticar. Mas eu asseguro a todos vocês que se você tiver comprometimento, disposição, força de vontade, porque você vai ter que contrariar seu ego agora. É onde nós vamos começar a esmurrá-lo, a nocauteá-lo. Isso significa, muitas vezes, você ter que passar por algumas situações que você não vai gostar, mas que são fundamentais para que você possa cada vez mais ir se aproximando do foco dessa mentoria, que é a transição do falso eu, do falso self, ou do ego, ou identificação com a mente. Tudo é a mesma coisa, identidade do falso eu para o ser, a essência, o um com Deus, a consciência. Então, respira fundo e atenção, porque a partir de agora nós vamos falar sobre, a cada segunda-feira, sobre como nós levamos o ego ao limite, ao seu fim, para que você não seja mais dominado por isso. A primeira coisa é você, a partir de hoje, ter um comprometimento de não rotular mais as situações. O que que é isso? Ah, essa situação é boa, essa é ruim, ah, essa doença é ruim, ah, essa perda é ruim, nossa, esse contrato é bom. Você não vai mais rotular, principalmente as pessoas. Então, se você quer viver o fim do ego, nós vamos ter um comprometimento de não mais rotular nem xingar. Quando eu falo xingar, é também
Queixar-se. Olha só, pessoal. Toda vez que você xinga alguém, se xinga, xinga uma situação, xinga mentalmente. Quem xinga mentalmente? É o falso eu. Toda vez que você se queixa, é a tal da reclamação, o xingar, o rotular e o reclamar é alimento do ego. De tal forma que, quando você retira esse xingar e você para de se queixar, você está tirando o alimento do ego. E como um animal que você cuida, e se você tira o alimento, ele vai morrer. Então, queixar-se é uma das estratégias mais preferidas do ego para ele se fortalecer. Por quê? Cada vez que você reclama, isso é uma história que você conta na tua mente e que você acredita nisso. Então, você reclama da esposa, do cachorro, da sala, da comida, do trânsito, do carro, do chefe, do trabalho, do produto, da igreja, do curso, de mim. E isso é o que? É uma história que a tua mente cria. E a mente, e a identificação com ela é o ego. E por que que você se queixa? Porque a necessidade, sem você perceber, é uma necessidade de ser superior. Porque eu reclamo daquilo que eu estou certo e aquilo está errado. E estar certo é a base de vivência do ego. Ele sempre quer ter razão. Então você cria uma história e acredita nela. E não importa se você se queixa em voz alta ou em pensamento. Por isso que eu falei que vai ser difícil. É possível, mas não é fácil. Porque a partir de agora, e essa já é a primeira tarefa de hoje, nós vamos nos comprometer em não reclamar, em não se queixar, seja do que for. Então, existem pessoas que elas só vivem de queixas. A vida delas é só reclamar, principalmente de pessoas. E aí, você sempre aplica um rótulo negativo aos outros. Isso é um padrão do ego. Você aplicar rótulos negativos. Ah, aquele lá é um grosso, é um mal-humorado, aquilo ali é um lixo. É, ainda que você fale isso na frente da pessoa, ou como na maioria das vezes acontece, você fala pelas costas. Ou até pensando na pessoa, você está xingando ela, falando mal dela. Então, xingar é o modo mais bruto, vamos dizer assim, de você atribuir rótulos. Ah, esse vagabundo, esse idiota. Isso é o ego. E enquanto você continuar fazendo isso, você não vai viver a transição. Então, ou você entende que isso aqui é vital, o que eu estou colocando a partir de hoje e nas próximas 3 semanas, ou não adianta. Por que que xinga e rotula e queixa? Porque é a necessidade do ego de estar certo e de triunfar sobre os outros. Ah, aquela prostituta, aquele desgraçado, aquele passivo. São afirmações rotuladas que você não pode nem argumentar. Ah, o outro é idiota. Pronto, rotulou. Se você for um pouco mais para frente nesse nível de xingamento, estão os gritos e a violência física. Que tudo, obviamente, toda vez que você grita é teu ego. Por que que você grita? Você está gritando o quê? Você está gritando, eu tenho razão, eu sou maior, eu sou melhor, me escute. E muitas mulheres e pais fazem isso com os filhos. Então, observa quando você estiver reclamando. Então, a tarefa primeira de hoje é essa: observar toda vez que você estiver reclamando. Reclamou e você vai cair nessa tentação? Você observa, sem se acusar, mas perceba. E por que que a reclamação ela é tão forte para o ego? Porque reclamar
pegando agora um gancho das duas últimas aulas, é você não aceitar uma situação. É você resistir, é não aceitação de algo que é. E sempre que você reclama, você traz uma carga o quê? Negativa. Você se torna em vítima. E o ego é isso. Quando você fala, você está no controle. Então, ou você está no controle, ou você é vítima. O que que é o certo fazer numa situação que está te incomodando? Mude a situação. Se possível, ou se necessário, mude a situação. Ou fuja dela, ou aceite. Todo mais é loucura. Então, uma situação que te incomoda, você tem três reações do ser para ter. Ou você muda, ou você foge, sai dessa situação, zarpa o pau, ou você aceita. Toda a tua reação fora mudar uma situação, transformá-la sem negatividade, fugir dela ou aceitar toda qualquer outra reação é loucura. Então, essa queixa, essa reclamação, agora eu vou trazer um pouco das duas aulas passadas de novo, é uma negação do agora. E o agora, ele também significa o aqui. Aqui, agora. Aqui, agora. E eu te pergunto, por que que você está se queixando do trânsito, da comida, reclamando, xingando? Porque você está resistindo o aqui e o agora. Talvez você preferia estar em outro lugar. O seu aqui, seja onde for esse lugar, nunca é bom. Agora, como que nós saímos disso? Onde seja que você, onde seja onde você estiver, esteja por inteiro. É no trânsito, é numa fila, é numa espera, sem ficar xingando, resistindo com aquela resistência à negatividade, querendo mudar aquela situação. Lembra que eu falei na semana passada que o ego sempre quer tratar o agora como um obstáculo? Eu preciso sair dessa fila, eu preciso sair desse aeroporto, isso está demorando. Ah, mas qual o problema de agir assim? É que você está fortalecendo o ego e você está aqui para viver uma transição. Então, se você quer ter responsabilidade sobre a tua vida, as suas escolhas de qualquer situação são essas. Ou eu abandono a situação, ou eu mudo a situação, ou eu a aceito totalmente. E arque com as consequências, sem desculpas, sem negatividade. E quando eu falo aceitar, ou mudar, ou transformar, é sem resistência interior, é sem nenhuma negatividade. Então, se você for tomar alguma atitude para mudar algo ou para sair daquele lugar, porque tô falando que tem três atitudes que você pode ter: transformar aquela situação ou mudá-la, né, que é a mesma coisa, sair ou aceitar. E sempre que você for abandonar ou mudar uma situação, primeiro, se livre da negatividade. E como é que você se livra da negatividade? Aceitando a situação, seja ela qual for. Você vai cair muitas vezes no oposto do que eu estou falando. Você vai se pegar, ok, observa, não se acusa. Lembra? Eu observo, eu não me acuso e não me identifico, tá? Então, se você está paralisado, por exemplo, numa situação infeliz, haja. É sempre melhor uma atitude do que nenhuma atitude, mas sem negatividade. Ah, mas e se eu errar? Se permita errar, pelo menos quando você erra, você aprende alguma coisa. E que nesse caso deixará de ser um erro, porque você aprendeu. Se você não agir, não vai acontecer nada. Muitas vezes. E às vezes o que está te pedindo de agir é o medo, e o medo vem do ego. Então, admita o medo. Sinta teu medo, aceita o medo, esteja presente com o medo. O que que acontece quando a gente vai ainda ter módulos para falar só sobre medo? Mas quando você admite o medo, observa o medo, sente o medo e se concentra no teu medo,
Você corta a ligação do medo com o pensamento. Você corta a ligação com o ego. E aí você não deixa o medo nascer na sua mente. Como é que você destrói o medo? Usa o poder do agora, porque no agora não tem medo. O que é o poder do agora? É você não ficar nem no tempo futuro, nem no tempo passado. É você concentrar seus sentimentos e pensamentos na fenda estreita do momento presente. Não é como é que vai estar a tua vida daqui 5 minutos para frente ou para trás, é agora. Sempre agora. Isso dissolve o medo. O medo não pode prevalecer sobre o poder do agora. Agora, se você não tem o que fazer, se você não pode mudar a situação, então aceite o teu aqui, que é o lugar que você está, e o agora. O que que vai acontecer? Lembra que eu falei quando há aceitação, você está tratando o aqui bem e as coisas vão ser favoráveis a você? Então aceite, abandonando qualquer resistência interior. Então essa é a primeira coisa. Eu estou começando a falar sobre o fim do ego. Nós estamos iniciando uma jornada do fim do ego. A primeira coisa que eu estou começando a dizer é: não rotule, não xingue, não se queixe. Depois, você precisa se livrar do remorso. A palavra remorso é remorder, sabia disso? Na raiz, remorso é remorder. Você fica se remordendo, lembrando de situações. O que que é o remorso? É alguma coisa que aconteceu no passado que você ficou traumatizado, que você não conseguiu lidar, ou que você não aceitou, ou que a pessoa ou a situação aconteceu, e você vive se remordendo. Ou algo que você fez ou deixou de fazer, e porque você não aceitou e não tratou com amor aquela tua decisão errada, porque você precisa saber se validar e se aceitar até quando você erra. Sua validação pessoal tem que ser incondicional. Não importa se eu aceitei ou errei, porque sempre que eu errei e que eu aceito aquilo, eu vou aprender algo. Mas o remorso alimenta o ego. Você nunca vai chegar ao fim do ego se você estiver alimentando o remorso pelo que fez, pelo que não fez, pelo que conquistou, pelo que não conquistou, e também do ressentimento, que é o ressentir. A origem da palavra ressentimento é ressentir. Você lembra daquilo do passado, ninguém tem ressentimento por coisas do futuro. Você tem ressentimento por coisas do passado. Então você está literalmente ressentindo. E tudo isso são vitaminas para o seu ego. Sabe quando você dá uma vitamina para um bichinho ficar forte? O ressentimento, presta atenção nisso, o ressentimento é sempre acompanhado de queixa, de rotular alguém. Por que que você se ressente contra alguém, contra alguma coisa? Porque você resistiu, você rotulou mentalmente. Você, aquela pessoa é um vagabundo, um desgraçado, ele acabou comigo. Você rotulou, você queixa, e a queixa e o rótulo alimentam o ressentimento. E tudo isso acrescenta energia ao teu ego. Ressentir é você ficar magoado, milindrado, ofendido. Eu sou uma pessoa que, se eu não tomar cuidado, quando eu falo eu, o Leandro, né, o ego, às vezes já fica ressentido. Então, você fica milindrado, ofendido, magoado facilmente. E como é que você presta atenção aqui? Isso é muito importante o que eu vou falar. Por que você se sente ofendido, magoado? Porque a pessoa te feriu financeiramente. Geralmente o que faz você se sentir assim é a cobiça das pessoas, a desonestidade delas, a falta de integridade delas, ou ao que elas fizeram estão fazendo no presente, ou o que fizeram no passado, ou ao que disseram ou deixaram de dizer, ou a atitude que deviam ter tomado ou não tomado, ou quanto te prejudicou. O ego adora isso, é tudo história da mente. Agora eu vou falar a coisa mais importante. Talvez realmente a pessoa agiu assim com você. Mas eu pergunto aqui, olha para mim agora. Olha para mim. Quem agiu assim com você? Foi o ego daquela pessoa ou o ser dela? Ela nem sabe o que é o ser.
E aonde está o nosso erro? Nós que estamos vivendo essa transição. Ao invés de nós olharmos para a pessoa através do ego e enxergar a essência, o ser delas, nós tratamos a pessoa através do ego dela. E quem que está tratando a outra pessoa através do ego dela? O meu ego. E aí o que acontece? O meu ego se fortalece em mim. Porque ao invés de eu perdoar, de eu não me ressentir, eu torno pessoal. Isso é o teu ego só relacionando-se com o ego da outra pessoa ou da situação, ao invés de você olhar através do ego e ver o ser, a essência daquela pessoa. Você enxerga ela pelo trauma, pela dor, pelo mal que ela te fez, mas quem te fez foi o ego, não foi o ser, a essência dela. E aí, ao invés de você, que já está aqui no curso, detectar a inconsciência, a insanidade do ego daquela pessoa, cara, a gente vive isso todo dia. Essa madrugada mesmo, com uma pessoa, de ontem para hoje, de domingo para segunda, eu tive uma situação assim e eu rotulei ela assim. Por quê? Ah, ó, como é que tá agindo comigo? Porque eu transformo aquilo que a pessoa faz, sua desonestidade, falta de integridade, ou que me maltratou, ou que prejudicou, na identidade daquela pessoa. E quem transforma todas essas situações ruins na identidade daquela pessoa? O seu ego. E aí você acha que a identidade do outro é o ego deformado dele, que traz todas as dores da criança emocional daquela pessoa. Como você está migrando para um patamar mais maduro de identidade, você não pode mais olhar para a pessoa, pro ego dela, como se ela. Isso é a identidade dela. Porque se você fizer isso, é o seu. Porque só o seu ser reconhece o ser do outro. E o seu ego não reconhece o ser do outro, só reconhece o ego do outro e se prende naquilo. E aí você torna as situações pessoais. E aí, presta bem atenção nisso, dessa maneira, você fortalece em você aquilo que você reage no outro. Então, por exemplo, se o outro é dinheirista, se o outro cobiça, se o outro é ganancioso, e aí você reage, olha o que fez comigo e tal. Quando você reage, você está fortalecendo a ganância, a cobiça, o dinheirismo em você. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Olha como é que ele foi desonesto. Olha o descaso que ele me tratou. E às vezes a gente até despreza que aquele descaso foi preparado por Deus. Deus fez aquela pessoa agir assim com você porque não era para ser da maneira que você esperava. Ah, olha o descaso que me tratou. Não é assim que a gente faz? Quando você reage ao descaso do outro, sem entender que aquilo é o ego dele, é a deformação dele, é o corpo de dor dele, você fortalece o descaso em você. Tudo que você reage no outro, que é o seu ego que reage no outro, do ego do outro, você está fortalecendo em você. Se eu parasse aqui, já estava excepcional a aula de hoje, sabia disso? Porque para pensar só que no que nós acabamos de falar agora, que é o que está aí, de remorso, remorder e ressentir. Um ego ressentido, ofendido, magoado, milindrado. Porque quem te magoa, querido? Quem te fere? O ego daquela pessoa. E quem se sente ferido em você? O seu próprio ego. Sua sensação de eu, ferir o teu eu. Porque o ser não se magoa, o ser é amor. O ser é longanimidade, o ser é perdão, o ser é paz, o ser é domínio próprio, o ser é mansidão. Vamos lá? Tá difícil, né? Vai ficar pior, não se preocupa não. Ah, mas é impossível nunca mais rotular e xingar. Quem está dizendo isso é o teu próprio ego. É lógico que é impossível, ele quer continuar vivo. Depois, o que eu falei? Livrar-se do remorso, do ressentimento. E agora, o mais difícil, o que Cristo fez. Não reaja. Não reaja ao ego dos outros. Não reaja à provocação dos outros. Não quer dizer que você não vai se sentir daquele jeito, mas não reaja. Não reaja. Não reaja. Ele foi como ovelha muda ao matadouro, Jesus. Não é isso? Perante os seus acusadores, não abriu a boca. Deram um tapa, ele ofereceu a outra face.
De certa forma, a morte do corpo da cruz, o Cristo, aquele corpo de Cristo que morreu, é o corpo do ego, o corpo do pecado. E o pecado é o ego é pecado, porque é errar o alvo. Qual é o seu alvo? A palavra pecado é errar o alvo. O seu alvo é o ser, é Deus, é o amor. Então, a terceira atitude para você desfazer a energia do teu ego é não reagir. Então, olha só para mim. Você não reagir ao ego das pessoas, essa é uma das maneiras mais eficazes de você superar o teu próprio ego e de dissolver o ego dos outros, porque a pessoa te arregaçou e você não reagiu. O que que acontece? Você permitiu a diminuição do ego dela e do teu, porque o ego dela vai se enfraquecer, porque aquele ego está esperando a tua reação, porque ele se alimenta de conflito. É fácil ver o que eu estou falando? Não. Eu já consegui? Não. Eu já cheguei nesse ponto que eu estou ministrando, desses três pontos para vocês? Não. Eu ainda rotulo, eu xingo, eu me queixo, eu remorso não, mas ressentimento, reajo. Estou sendo honesto aqui. E olha que nós estamos aqui estudando isso, mas está tudo bem. Eu não me acuso mais por isso. Eu tenho consciência de que eu já. Agora, o que nunca aconteceu é que antes eu fazia, agora eu tenho consciência. Ah, olha como eu agi. Eu observo. Então, de novo. Não reagir ao ego das pessoas é uma das maneiras mais fortes de você superar o teu ego e ser um agente de Deus para desfazer o ego coletivo da humanidade. Olha aqui, a única maneira de você conseguir não reagir. Leandro, como que eu faço para não reagir ao ego das pessoas? Quando aquela praga me irrita, não é assim? A única maneira de você não reagir ao ego dos outros é quando você é capaz de reconhecer que aquele comportamento daquela pessoa é originado pelo falso eu dela e não pela essência dela, que é divina, que é o ser, que é um com Deus, um com a videira. De novo, como que eu faço para não reagir a uma situação de dor, de provocação? Quando eu reconheço que aquele comportamento é um comportamento originário do ego. Sabe o que vai acontecer com você quando você entender isso aqui? Você vai prosperar, enriquecer, você vai ter um network poderoso. Por quê? Porque quantas pessoas a gente já limou da nossa vida, a gente já arriscou por aquilo que elas fizeram conosco, mas você riscou a pessoa porque você não identificou com aquele comportamento, foi originado do ego dela. Quando você identifica que aquele comportamento veio do ego daquela pessoa e você não reage, você ganhou um amigo em pouco tempo. Quando você compreende que isso é um distúrbio coletivo da espécie humana, não é aquela pessoa. Porque, desculpem, porque você acha que é com você, que é pessoal, mas aquilo é um distúrbio humano coletivo, todo mundo está agindo assim. Então, quando você entende que não é pessoal, a tua compulsão para reagir, ela vai diminuindo. Tem um outro aspecto, que quando você não reage, de repente a pessoa ela vai ter um lapso assim de pedir perdão, de sanidade, de consciência, porque a tua não reação extrai o ser daquela pessoa para fora. Agora, lógico que em algumas situações você pode tomar uma providência prática para te proteger de pessoas inconscientes e egóicas. Agora, você pode tomar uma decisão, uma providência com relação a alguma pessoa, sim, mas sem torná-la tua inimiga. Quando que alguém torna um inimigo? Quando você personaliza o ego dela como a identidade dela. E você não vê o ser dela, você só olha para o ego.
Pessoal, escreve aí no teu caderno. A não reação não é fraqueza, é força verdadeira. Não reagir não é fraqueza. Quando você não reage, não quer dizer que você está sendo fraco. Pelo contrário, você está sendo forte. Olha para o Criador do universo, para Jesus. Ele não reagiu. Ele não reagiu em várias situações. Leia Isaías 53. Leia como que Jesus procedeu na crucificação, na via crucis. Ele não reagiu. Isso é força. É fácil viver assim? Claro que não, porque o teu ego é reatividade, ele está acostumado. Deu, tomou. Falou, reagir. Ótimo. Você está trazendo mais energia para ele. Então, querido, olha só. Permita a diminuição do teu ego. Permita. Ah, Leandro, o que que você quer falar com isso? Você pode perceber, sempre que você se sente diminuído, e quem sente é o ego, porque você não é isso, você já tem um mecanismo automático de reparo daquilo. Não, não, e você fica se justificando quando a pessoa fala, porque você se sentiu diminuído. Mas eu estou te falando hoje, permita a sua diminuição, permita a sua humilhação. De novo, olha para Jesus, Filipenses 2. Ele foi humilhado até a morte. Agora, sempre que alguém te critica, eu discordo, quer ver essa palavra? Fulano, eu discordo de você. Pronto, você já se sentiu diminuído. Por quê? Porque você não tem razão, alguém não concorda com você. E isso é ruim pro ego. E aí você tem vários mecanismos egóicos de reparar essa forma mental relativa a você. Então, quando alguém te culpa, ou te censura, ou tenta te corrigir na frente de alguém, ou te critica, essa sensação de diminuição entra em campo. Ou você se justifica, ou você se defende, ou senão o que que você faz? Você acusa. Só que hoje eu estou te falando, mesmo que a pessoa estiver errada, te diminuindo, só fique quieto. Permita essa diminuição. Agora, o que que o ego quer? Preservar a si mesmo. Por isso ele se defende, ele reage. Até quando você grita e chama o motorista de barbeiro, isso é um reparo automático, inconsciente, utilizado pelo ego. Por quê? O outro motorista é pior que você, e você é o bonzão, você é o Ayrton Senna. Você é a Ayrton Senna quando você pega no volante. Então, tudo que você conserta quando você sente uma diminuição do teu eu, do mim, do meu, é uma disfunção do ego. Então, vamos lá, vamos fazer vamos não, fazer um exercício não. Entenda isso. Permita que quando isso acontecer, não tenha nenhuma iniciativa para restaurar o teu tamanho. Faz um teste de vez em quando. Quando alguém te criticar, censurar, xingar, sei lá o quê, ao invés de revidar, não faça nada. Deixa que a tua autoimagem permaneça diminuída. Perceba o que isso desperta no teu interior. Por alguns segundos, você vai se sentir muito mal, como se teu corpo tivesse encolhido. De- Depois, você vai experimentar uma sensação de amplitude. O que que fez? Diminuiu o ego, está aflorando o ser. Você não foi diminuído nem um pouco quando você não reagiu. Na verdade, você se expandiu. Na verdade, alguém pode te criticar e diminuir e tentar desfazer sua imagem da maneira que quiser. Você nunca se transforma em menos quando você não reage. Pelo contrário, você se transforma em mais, porque não reagir extrai o ser. Então, quando você deixa de se defender, você está se desidentificando com a tua imagem da forma, do ego. Por que que eu defendo? Porque eu estou defendendo a minha forma, meu tamanho, meu eu.
Então, quando eu deixo de reagir, de defender, né, eu estou me desidentificando da forma, e estou me identificando com o quê? Com o ser. Com o ser, você cria espaço para o ser verdadeiro entrar. Então, admita ser menos na percepção do ego, porque isso vai te trazer crescimento. E aí o ser brilha através de você. Esse foi o sentido de quando Jesus disse: negue-se a si mesmo. É isso que ele falou: negue-se a si mesmo, ofereça a outra face. Pensa nessas declarações de Jesus, se não é o que a gente está falando aqui. Negue-se a si mesmo, ele disse, ofereça a outra face. Jesus estava dizendo isso ou não? Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si. Que si? O ego. Deixa ele diminuir. Agora, muito importante, um parênteses que eu vou fazer. Isso significa que você vai ficar suportando maus tratos, etc. Ou ser uma vítima de gente que quer acabar com você? Claro que não. Algumas vezes você vai falar para a pessoa, sai de perto, de modo bem claro, mas sem aquela atitude defensiva, reativa do ego. E quando você fala da consciência, por favor, se retira, não é o ego, é o teu ser. E essa palavra tem poder. E se necessário também, você pode falar não para alguém com toda firmeza. É um não de alta qualidade, mas livre de todo negativismo. Então, o que que eu quero dizer aqui? Presta atenção. Porque parece uma coisa oposta, é terrível isso para o ser humano, né? Permita a sua diminuição. Seja com um carro que você tem, que você julga que não é melhor que o dos outros e por aí vai. Seja o que for. Pessoal, eu vou entrar aqui num assunto agora muito importante dentro desse slide. Se você está em paz com o fato de não ser ninguém, entre aspas, porque quando você não é ninguém, na verdade você é alguém, que é o ser, mas para o ego. Quando você está em paz, contente com o fato de não ser ninguém, de não ser famoso, de não estar em evidência, você se alinhou com o ser. Porque o ser não precisa ser alguém, ou estar em evidência, ou ser famoso, porque ele já é. É que nem você tentando ser humano. Ser humano, você já é ser humano. O ser já é grandioso. Então, o que se parece com fraqueza para o ego, na verdade, é força verdadeira. Só que isso é oposto aos valores do nosso mundo de hoje e a maneira como as pessoas se comportam. Tem uma frase que diz assim: seja o vale do universo e todas as coisas acontecerão a você. O que é ser o vale? Eu no ego, eu permito a minha diminuição. Por isso que Paulo fala: eu me sinto fraco, eu diminuo para que Cristo cresça. João Batista disse, e depois Paulo falou: eu sinto prazer na pequenez, nas dores, porque aí vem o ser. Jesus falou: quando você for convidado, toma o último lugar. Então, quando você for convidado para alguma coisa, senta lá no final e não nas primeiras fileiras, porque aquele que se humilhar será exaltado. Esse é o princípio que eu estou mostrando hoje para vocês nessa aula. Olha só, uma outra técnica, mas que é o outro lado do que eu estou dizendo aqui, de você permitir a sua diminuição para aflorar o ser e ter o fim do ego. Uma outra técnica que você deve evitar é todas as tentativas de fortalecer seu eu, se exibindo. Se você quer a diminuição do ego, o fim do ego, evite todas as vezes que de alguma maneira você está pensando em se exibir, procurar aparecer, querer ser especial, causar impressão ou exigir atenção. Evite isso. Se for o caso, em muitas vezes que você sabe uma resposta, fica quieto. Não manifesta naquele momento a tua opinião em que todo mundo está dando as ideias deles. Deixa. Por que que você quer dar sempre uma opinião?
É o ego, a necessidade de ser certo, de se exibir. A penúltima coisa dentro desse primeiro slide, dentro dessa primeira aula do fim do ego, a penúltima coisa que eu quero dizer. Estar consciente do ego, o que que é isso? Quando você percebe que um sentimento, um pensamento ou uma reação em você ou uma emoção é proveniente do ego, você já está permitindo o fim dele, porque você está consciente que é ele, não você. Você não está se misturando, se identificando com ele. Isso é muito importante. Então, esta é a penúltima coisa que eu quero falar nessa noite sobre o fim do ego. E estar consciente do ego só pode acontecer de uma maneira: quando você se torna presente. Tudo que você precisa para se livrar do ego é estar consciente dele. Ah, esse sentimento aqui, ah, aquele pensamento. Ah, lembra aí, essa semana mesmo, ontem, domingo, sábado, sei lá, última semana, e você vai ver várias reativas egóicas. Essa consciência é uma luz que vai derretendo a energia do ego. O maior poder do universo em nós é a consciência. O que que é consciência? Ah, eu estou percebendo que é o ego. A consciência é o poder divino dentro de você. E aonde está esse poder divino da consciência? No agora, no momento presente. Sempre que você está presente, aceitando e tal, você traz consciência. Consciência também pode ser chamada de presença. Então a presença te liberta do ego. Fazer as coisas com presença. De repente você percebeu que você está lá pensando só no passado e no futuro. Opa, olha a minha mente aí. Pronto, mente é tempo, tempo é ego, mente, tempo e ego são aliançados. Veio para a presença, estou consciente, foi o ego, estou me libertando dele. Você nunca pode estar presente amanhã, nem ontem. Você só pode estar presente agora. Só a presença no agora pode dissolver o ego, o passado. Então, de novo, quando Jesus fala negue-se a si mesmo, ele está falando, ó, abra mão dessa ilusão do eu que você tem. Que eu? O falso eu. Agora, Jesus, ele jamais falaria para você negar a si próprio, o seu eu, o seu ego, se de fato o ego fosse quem você é. O ego não é quem você é, o ser é quem você é. Jesus falou, nega o quê? Nega o falso. De que maneira? Do jeito que eu estou te ensinando aqui, nesse primeiro conteúdo sobre o fim do ego. E para terminar, então você percebe que hoje eu estou dando passos, tá? A gente começou falando. Fim do ego, como? Primeiro, xingar, rotular, reclamar, se queixar. No more. Segundo, livrar-se do remorso, do ressentimento. Terceiro, não reaja. Quarto, permitir a diminuição do ego. Quinto, estar consciente dele. E o sexto, quero ver agora, hein? Pare hoje. Aliás, ó, tá vendo aqui nesse permita a diminuição do ego? Põe uma tarefa aí para hoje. Peça para alguém próximo de você te xingar. Tipo assim, ó, pede para tua esposa e fala, ó, você é estouradinho, você é limitado, você age errado. Pede para ela te dar umas criticadas mesmo, até que ainda que seja inventar o que você não é, só para você perceber como você se sente. Começa a treinar isso. Tarefa, tá? É tarefa, tem que fazer. E aí, isso aqui é violento, ó. Não se identifique. Se você quer o fim do ego, pare de se identificar com a tua história pessoal. O ego é passado, o ser é agora eterno e presente para sempre, por toda a eternidade. Mas o ego é passado. O que é minha história pessoal? Minha história, ela é agora ou ela é o passado? Ela é o passado. E eu me identifico com isso. Quando eu tinha 12 anos, meu pai me abandonou e tal pessoa me abandonou. E aí eu me doei para tal pessoa que também me abandonou e que não sei o quê. E eu fui usado e tal. Ou senão, eu fiz. Olha como eu sou bom.
Tudo isso é a tua história pessoal, cara. Nada disso, minha querida, é quem você é. Quem você é muito superior à tua história. Aliás, o ser não tem nada a ver com a tua história. O ser, ele é o eterno. Quando eu falo que não tem nada a ver com a tua história, claro que o ser viveu com você a sua história. Pare hoje de se identificar. Ah, como é que eu sei que eu me identifico com a minha história? Porque você fala pra cacilda do teu passado. Você lembra. Ah, Leandro, mas o que que eu faço? Eu lembro. Meu Deus do céu. Fecha os seus olhos, visita essa pessoa, perdoa. Às vezes você está sonhando com alguém direto, alguém que já morreu, um familiar. É porque você está parado em alguma coisa com aquela pessoa ali. Vai lá, fecha os seus olhos. O cérebro não sabe o que é real ou imaginário. Visita aquela pessoa, abraça ela, perdoa, libera. Olha para ela te machucando e fala: Eu sei que tudo que você fez comigo foi o ego em você, não é a sua identidade, não é quem você é. E eu te perdoo, que é o que a gente vai falar na segunda que vem, dia 10. Perdão. Se prepara que segunda que vem vai ser osso, vai ser bênção, vai ser show. Então, toda a tua história pessoal é o quê? É uma historinha, não passa de uma historinha. Nossa, você está desmerecendo? Tô, para você se sentir diminuído, porque se você se sente desmerecido é seu ego. Eu sou médico, essa é a sua história, não é quem você é. Então, para de se identificar com a profissão, com a tua história, com o que for. A tua história, hoje, desculpa falar isso, mas ela é um amontoado ilusório, mentiroso de pensamentos e emoções, que adquire uma importância absurda aos teus olhos, mas que não tem um primeiro lugar no plano do teu ser, da consciência. E aí, quando você não se identifica mais com a tua história, ela perde a base de sentido para a tua identidade do eu, do ego. Porque quem é você? Você não é a sua história, você é consciência pura. Você é luz. Luz do quê? Luz de Deus, luz da presença, o agora, a consciência. Você é a felicidade, você é o amor, você é o perdão, você é a serenidade, você é o entusiasmo, você é a sabedoria. Você não é a sua história. Então você é essa luz, e quando você para de se identificar com a tua história pessoal, a consciência de que você é muito mais importante do que você, na verdade, não é essa história. Você é muito mais importante e profundo que qualquer pensamento ou emoção, tá? Pessoal, então é sobre isso hoje. É, com isso eu encerro e eu gostaria também nessa aula que vocês assistissem novamente, tá? Amanhã já vou subir no QIFI, tá certo? Amanhã, terça de manhã, já deve estar lá. Vai, a partir do meio-dia aí, 1 hora. E aí, assista novamente essa aula, tá bom? E coincidentemente aqui, ó, tem essa última página de obrigado. Eu tô com o livro na minha mão, mais esperto. Esse livro é o Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Leia esse livro que é muito bom se você ainda não leu, tá bom? Bom, começamos essa jornada do fim do ego. Vão ser algumas aulas e eu não tenho dúvida que vai ser incrível. Fiquem com Deus, uma excelente semana e até segunda que vem.